O que você vai ouvir agora não é apenas um conjunto de hábitos. É um mapa oculto para transformar não só o que você faz, mas quem você é. E eu preciso que você fique até o final, porque o último hábito é o mais perigoso de todos. O único que pode mudar o rumo da sua vida de forma definitiva, ou destruí-la para sempre. A maioria das pessoas passa a vida acreditando que o sucesso é um golpe de sorte. Estar no lugar certo, na hora certa, ter contatos influentes, ter nascido com talento. Mas a verdade escondida sob séculos de histórias é que existem padrões invisíveis, princípios silenciosos, que operam por trás de toda conquista real. Stephen R. Covey chamou isso de os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Mas aqui, no Sombra do Saber, não vamos simplesmente enumerar hábitos. Nós vamos descer às sombras deles, explorar o porquê esses hábitos funcionam, como eles moldam a mente e por que a ausência deles condena tantos a uma existência sem propósito. Imagine que você está diante de um espelho, mas não é o reflexo que você conhece. É a sua versão ideal, mais sábia, mais forte, mais livre. Entre você e essa versão, há um labirinto escuro. Cada hábito é uma chave. E para avançar, você terá que atravessar portões que nem sabia que existiam. O primeiro hábito: seja proativo. Pessoas comuns vivem reagindo. Como folhas secas carregadas pelo vento, se movem apenas quando algo externo as empurra. Se algo ruim acontece, elas culpam o governo, a economia, a família, o tempo. Vivem num estado constante de defesa, como se o mundo fosse um campo de batalha e elas, soldados mal armados. Mas há quem se recuse a viver assim. Ser proativo é entender que, entre o que acontece e como você reage, existe um espaço. Um intervalo silencioso, invisível, e nele mora a sua liberdade. Esse espaço é a última fronteira do seu controle. É onde você decide se o insulto de alguém vai te controlar, se o fracasso de ontem vai definir o seu amanhã, ou se o medo vai decidir no seu lugar. Ali, no silêncio entre estímulo e resposta, nasce a força que separa líderes de vítimas. Covey falava sobre 2 círculos: o círculo de preocupação e o círculo de influência. Os reativos gastam energia no círculo de preocupação, coisas sobre as quais não têm controle. Os proativos vivem no círculo de influência, agem apenas sobre o que podem mudar. E aqui está o detalhe sombrio: se você não ocupa seu círculo de influência, alguém o fará. E nesse dia, você deixará de ser protagonista e passará a ser uma peça no jogo de outra pessoa. Ser proativo é mais do que agir. É assumir responsabilidade por tudo o que acontece com você. Não porque seja sempre culpa sua, mas porque, mesmo quando não é, a responsabilidade de mudar ainda é sua. O segundo hábito: comece com o objetivo em mente. Feche os olhos. Imagine seu próprio funeral, o silêncio na sala, o cheiro de flores, as pessoas reunidas murmurando sobre quem você foi. Agora pergunte a si mesmo o que você quer que elas digam. Esse é o segundo hábito: viver com o fim em mente. Não é mórbido, é libertador. Porque quando você define o destino, cada passo deixa de ser aleatório. Quem vive sem objetivo está à deriva, reagindo ao vento. Quem vive com o fim em mente, navega com o mapa na mão, sabendo que cada decisão é uma escolha entre se aproximar ou se afastar desse destino. Pessoas comuns se perdem no presente imediato, a distração, o prazer rápido, a fuga fácil. Pessoas eficazes olham para além do horizonte, para a linha final que a maioria evita encarar. Viver com o objetivo em mente transforma decisões banais em escolhas estratégicas. Você não apenas trabalha, você constrói. Você não apenas passa o tempo, você investe o tempo. E existe um efeito colateral sombrio disso. Quando você sabe para onde está indo, percebe que muitos ao seu redor não fazem ideia. E vê, com clareza dolorosa, como eles desperdiçam a própria vida. A ponte entre o primeiro e o segundo hábito. O primeiro hábito te dá a consciência do seu poder sobre a própria vida.
O segundo hábito te mostra que, sem um destino, esse poder é inútil. Juntos eles criam um alicerce inquebrável. Você entende que pode agir e sabe por que agir, mas ainda falta algo, porque saber onde quer chegar não garante que você chegará. É preciso disciplina para andar na direção certa todos os dias. E é aí que o terceiro hábito se torna o portão mais difícil de atravessar. O primeiro hábito abriu seus olhos para o poder que você carrega. O segundo mostrou o destino final. Mas agora, chegamos à parte onde tantos falham. Porque saber para onde ir não é suficiente. Você precisa andar. E andar na direção certa exige algo que poucos têm: prioridade. O terceiro hábito: faça primeiro o mais importante. Vivemos em um mundo que grita por atenção. Mensagens piscam, notificações vibram, compromissos se acumulam, e todos querem um pedaço do seu tempo. A maioria vive tentando apagar incêndios, reagindo ao urgente e ignorando o importante. Mas Covey foi claro: o que é importante raramente é urgente, e o que é urgente raramente é importante. O terceiro hábito é a arte de escolher todos os dias o que realmente importa, e colocar isso antes de tudo. Não importa se é mais difícil, mais demorado, ou se não traz recompensa imediata. Importa porque é o que constrói o seu futuro. Imagine sua vida como um frasco vazio. Se você começar enchendo-o com areia, as coisas pequenas e triviais, não sobrará espaço para as pedras grandes, que são as prioridades reais. Mas, se começar com as pedras, a areia se acomodará nos espaços vazios. Pessoas comuns enchem o frasco com distrações, conversas vazias, tarefas sem sentido. Pessoas eficazes colocam as pedras primeiro: saúde, relacionamentos, crescimento pessoal, projetos de longo prazo. E aqui está a parte mais sombria. Quando você não coloca as pedras grandes, o tempo as tritura até virar em pó. E um dia, você olha para trás e percebe que o que era essencial desapareceu, sem que você sequer tivesse percebido. A armadilha da urgência. A urgência é sedutora. Ela cria a ilusão de importância. Uma mensagem precisa ser respondida agora. Um problema não pode esperar. Mas, na maior parte das vezes, são distrações disfarçadas. A urgência é o ladrão do essencial. Os que dominam o terceiro hábito aprendem a dizer não. Não porque sejam insensíveis, mas porque entendem que cada sim ao que não importa é um não ao que importa. Você não controla o tempo. Você controla onde coloca sua energia. E energia é vida. Gastá-la no lugar errado é como desperdiçar sangue em um corte superficial, enquanto um ferimento profundo sangra em silêncio. O silêncio da preparação. Colocar o importante em primeiro lugar também significa preparar o terreno antes que a tempestade chegue. Quando você é proativo e vive com o objetivo em mente, começa a prever problemas e preparar soluções antes que eles explodam. Isso reduz a urgência e aumenta o poder. E há um detalhe curioso: as pessoas que parecem mais calmas e controladas não são assim por natureza. São assim porque aprenderam a agir antes que o caos chegasse. A tríade dos primeiros hábitos. Agora que você conhece os 3 primeiros hábitos, perceba algo. Eles são sobre vitória particular, conquistas internas, invisíveis, mas essenciais. Ser proativo é assumir controle. Começar com o fim em mente é definir o destino. Fazer primeiro o mais importante é trilhar o caminho. Sem essa base, tudo o que vier depois será frágil. Mas, com ela, você está pronto para a próxima etapa, a vitória pública. E é aí que entra o 4º hábito. Um hábito que redefine como você vê o outro. Um hábito que transforma a competição em colaboração. E nas mãos certas, é uma arma poderosa. Você caminhou sozinho até aqui. Fortaleceu sua mente, clareou seu destino e aprendeu a proteger o que é essencial. Mas o mundo não é feito apenas de você. E cedo ou tarde vai perceber que ninguém chega ao topo sozinho. O próximo portão exige mais do que disciplina pessoal. Exige visão. E, acima de tudo, exige quebrar um padrão que aprisiona a maioria. A crença de que, para você ganhar,
Alguém precisa perder. O quarto hábito: pense ganha-ganha. A mentalidade mais comum no mundo é a do jogo de soma zero. Alguém sobe porque outro caiu. Alguém lucra porque outro perdeu. Essa é a lógica da escassez. A crença de que há recursos, oportunidades e reconhecimento limitados. O problema? Quando você pensa assim, suas relações se tornam uma guerra disfarçada. Você negocia com desconfiança, trabalha com medo, vive comparando, medindo, desconfiando. O ganha-ganha é a recusa de jogar esse jogo. É enxergar que, quando o objetivo é construído juntos, a vitória pode ser compartilhada. Não é ingenuidade, é estratégia. Porque alianças duram mais que conquistas solitárias. Poder e confiança. Para pensar. Ganha-ganha. Você precisa de algo que poucos têm. Coragem para buscar seus próprios interesses. E consideração para respeitar os do outro. Coragem sem consideração é agressividade. Consideração sem coragem é submissão. O equilíbrio entre as duas é a base do verdadeiro poder nas relações. Pessoas eficazes entendem que confiança é a moeda mais valiosa que existe. Sem ela, contratos são apenas papéis. Com ela, até acordos não ditos se cumprem. O perigo do ganha-perde. O oposto do ganha-ganha é o ganha-perde. E acredite, ele é tentador. A sensação de vitória imediata, de provar que estava certo, de levar vantagem. Mas o preço é alto. Relações quebradas. Reputação manchada. Portas fechadas que você nem sabe que existiam. E há algo ainda mais sombrio. O ganha-perde raramente é o fim. Ele é o início de uma guerra que cedo ou tarde volta para te cobrar com juros. Porque isso é um hábito e não apenas uma filosofia. Porque pensar ganha-ganha exige prática. Exige reprogramar uma mente condicionada pela competição constante. Exige aprender a negociar para que ambas as partes saiam mais fortes do que entraram. E isso só é possível quando você já domina os 3 primeiros hábitos. Sem autodomínio, a tentação de buscar vantagem a qualquer custo será irresistível. Agora que você começa a entender o jogo, surge a pergunta: como aplicar o ganha-ganha se nem sempre o outro lado joga limpo? A resposta está no quinto hábito. Mas antes, precisamos abrir o próximo portão. O quinto hábito não pode ser compreendido sem passar pelo quinto. E o quinto começa com a arte esquecida de ouvir. Você já percebeu que, na maioria das conversas, as pessoas não estão realmente ouvindo? Elas estão esperando a vez de falar, medindo cada palavra do outro apenas para preparar a própria resposta. Como se a escuta fosse apenas um intervalo entre o que elas querem dizer. Esse hábito invisível é o que destrói alianças, casamentos, sociedades e até nações. O quinto hábito: procure primeiro compreender, depois ser compreendido. A tentação de se explicar é quase irresistível. Quando alguém nos critica, queremos nos defender. Quando alguém discorda, queremos argumentar. Mas o quinto hábito nos obriga a fazer algo contra a nossa própria natureza: ouvir. E ouvir de verdade. Ouvir com os ouvidos, com os olhos e com o coração. Não apenas para responder, mas para compreender. Porque compreensão cria conexão, e conexão cria influência. O perigo de ouvir. Pela metade. Ouvir pela metade é pior do que não ouvir, porque cria a ilusão de que entendemos, quando, na verdade, apenas interpretamos o que queríamos ouvir. Quantas vezes uma relação quebrou porque alguém presumiu ao invés de perguntar? Stephen Covey dizia: as pessoas não ouvem com a intenção de entender, elas ouvem com a intenção de responder. E essa é a verdade sombria que mantém tantos presos em mal-entendidos eternos. A escuta empática. O quinto hábito exige escuta empática, sentir o que o outro sente antes de tentar convencer. Isso não significa concordar. Significa compreender a lógica interna que guia aquela pessoa. Quando você entende como ela enxerga o mundo, suas palavras ganham peso, porque deixam de ser um ataque e passam a ser uma ponte. A influência começa no silêncio. E quanto mais profunda a escuta,
mais afiada será a sua fala quando chegar a sua vez. A virada de poder. Quando você pratica o quinto hábito, algo curioso acontece. O outro lado começa a baixar a guarda. O clima deixa de ser de defesa e passa a ser de abertura. E nessa abertura, ideias que antes seriam rejeitadas passam a ser consideradas, porque você provou, antes de tudo, que estava disposto a entender. Agora, se o quinto hábito é a ponte da compreensão, o sexto hábito é o que atravessa essa ponte. É o que transforma ideias soltas em algo maior do que qualquer uma das partes poderia criar sozinha. E é aí que entramos na verdadeira alquimia das relações. Você já percebeu que sozinho pode ir rápido, mas com as pessoas certas pode ir muito mais longe? O mundo nos treinou para competir, mas a verdadeira força está em saber quando e como unir forças. E, acima de tudo, com quem. O próximo portão exige abandonar o medo de dividir e, ao mesmo tempo, evitar a ingenuidade de confiar em todos. Porque a sinergia é um poder de criação, mas também pode ser uma arma de destruição. O sexto hábito: crie sinergia. Sinergia não é apenas trabalhar em equipe. É criar algo novo e melhor a partir da combinação de perspectivas diferentes. É quando 1 plus 1 deixa de ser 2 e se torna 3, 4 ou 10. Para isso, é preciso abandonar o ego que quer ter sempre razão e substituir a pergunta "quem está certo?" por "o que podemos criar juntos que seja melhor do que qualquer ideia isolada?" O elemento sombrio da sinergia. Assim como no fogo, a mesma chama que aquece também queima. A sinergia verdadeira só acontece quando existe confiança, visão e respeito mútuo. Se faltar qualquer um desses elementos, a união se torna perigosa. 2 talentos juntos podem criar um império ou uma guerra. Diferença. Não é ameaça, é matéria-prima. A maioria teme o que é diferente, mas pessoas altamente eficazes sabem que a diferença é a matéria-prima da inovação. Em vez de tentar moldar os outros à sua imagem, elas extraem o melhor do que cada um tem de único. Isso exige humildade, e humildade é rara, mas sem ela, a sinergia é impossível. O ritual da criação coletiva. Quando mentes diferentes se encontram para criar algo maior, é quase como um ritual. Cada um traz seu próprio ingrediente: experiência, conhecimento, perspectiva, coragem. E quando esses elementos se misturam na medida certa, o resultado é algo que nenhum dos participantes poderia ter feito sozinho. O sexto hábito é o ápice da vitória pública. Mas há um último portão, o único que não se abre apenas com força, nem com inteligência, mas com equilíbrio. E sem ele, todos os outros hábitos desmoronam. Você caminhou até aqui, passou por 6 portões, e a cada um ganhou uma nova ferramenta, um novo poder, uma nova visão. Mas há algo que poucos entendem. Ferramentas enferrujam, poder enfraquece, e visão pode se tornar cega. O último portão é o que garante que tudo o que você construiu não se desgaste até desaparecer. Ele é o hábito que sustenta todos os outros, e sem ele, você volta ao ponto de partida, lentamente, sem nem perceber. O sétimo hábito: afine o instrumento a afilar a lâmina, recarregar a energia, fortalecer o corpo, a mente, o coração e o espírito. Você é o instrumento que toca a música da sua vida. Se ele estiver desafinado, não importa a beleza da melodia, ela sairá distorcida. Esse hábito é sobre renovação contínua, sobre cuidar das 4 dimensões de si mesmo: física, alimentação, descanso, exercício. Mental, leitura, aprendizado, desafios intelectuais, emocional, social, relacionamentos, empatia, conexão real. Espiritual, propósito, meditação, valores. O perigo da negligência. O desgaste é silencioso. Você não percebe no primeiro dia nem na primeira semana. Mas pouco a pouco, a energia some, a clareza diminui, a paciência evapora. E quando percebe, já está reagindo como antes, esquecendo o objetivo,
deixando o importante para depois. Exatamente como antes de começar essa jornada. O ciclo que nunca termina. O sétimo hábito é um convite para viver em constante aperfeiçoamento. Não é sobre chegar ao topo e descansar. É sobre entender que o topo não é um lugar fixo. É um processo. E esse processo exige que você se refine todos os dias. Agora você conhece os 7 hábitos. Mas conhecimento sem aplicação é apenas mais um peso que você carrega. O mundo está cheio de pessoas que sabem, mas não fazem. E talvez seja esse o 8º hábito oculto. Agir, mesmo quando ninguém está olhando. Você já tem as chaves. Resta saber se terá coragem de usá-las. Você caminhou por cada portão. Viu a si mesmo assumir o controle com o 1º hábito. Definiu seu destino com o 2º. Colocou o essencial em primeiro lugar com o 3º. Abriu mão da guerra para criar vitórias compartilhadas com o 4º. Aprendeu a ouvir antes de falar com o 5º. Descobriu o poder de criar algo maior com o 6º. E por fim, no 7º, aprendeu que a jornada nunca termina. Esses hábitos não são degraus que você sobe uma vez. São círculos que você percorre para sempre. E a cada volta, você se torna mais forte, ou mais fraco, dependendo do quanto os pratica. A ilusão da espera. Talvez você pense, ainda não estou pronto, mas ninguém está. A prontidão não vem antes do movimento. Ela nasce no ato de caminhar, mesmo na escuridão. O erro de muitos é esperar a motivação perfeita, o momento ideal, o sinal claro. Mas a vida não dá avisos. Ela apenas passa. E enquanto você hesita, outros já estão atravessando portões que você ainda teme abrir. O chamado silencioso. A cada pessoa que decide viver esses hábitos, o mundo muda um pouco, porque ela deixa de ser apenas mais uma voz no coro do caos e passa a ser alguém que age com intenção, que constrói, que inspira. Não espere que todos entendam. A maioria vai achar estranho que você se recuse a viver reagindo, que coloque o importante antes do urgente, que ouça mais do que fala, que construa alianças ao invés de rivalidades. Mas no silêncio do tempo, esses serão os mesmos que virão perguntar como você fez. Agora tudo depende de você. Você pode fechar este vídeo e seguir como antes, ou pode escolher atravessar o 1º portão hoje. E se fizer isso, lembre-se, cada passo conta. Cada hábito é uma chave. E o labirinto não é tão interminável quanto parece para quem não desiste. Se este vídeo te trouxe clareza, continue caminhando comigo. Aqui, no Sombra do Saber, cada história é uma nova chave. E cada chave pode abrir um portão que você nem sabia que existia.